Olá, o tema da nossa aula de hoje é Introdução à Química Inorgânica. Eu sou a professora Eveline Nunes. No supermercado, a grande quantidade de tipos, itens e marcas de mercadorias obriga a agrupá-los em determinados corredores, gôndolas e prateleiras. Essa arrumação ou classificação facilita muito a vida dos consumidores. Na química, ocorre algo semelhante. Atualmente, são conhecidos vários milhões de substâncias diferentes. Consequentemente, torna-se necessário agrupar as substâncias em famílias que apresentem propriedades semelhantes. Essas famílias são denominadas funções. Então, função química é um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes. Na química inorgânica, as funções mais importantes são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Uma classificação fundamental, nascida na metade do século XVIII, é a que divide as substâncias inorgânicas e orgânicas. Verificou-se que todas as substâncias orgânicas contêm o elemento carbono. Então, passou-se a dizer: substâncias orgânicas são as que contêm carbono e substâncias inorgânicas são as formadas por todos os demais elementos. Dentro desse critério, porém, existem exceções. De fato, há compostos que contêm carbono, mas que apresentam todas as características de substância inorgânica, como o CO, como o KCN e etc. Devido às suas características, essas substâncias são consideradas inorgânicas. Vamos nos dedicar ao estudo das substâncias inorgânicas nesse momento. Porém, antes de iniciarmos o estudo das funções químicas inorgânicas, devemos comentar a chamada teoria da dissociação iônica de Arrhenius. Arrhenius verificou, no fim do século XIX, que algumas soluções aquosas conduziam corrente elétrica e outras não. Por exemplo, na primeira figura, ao lado esquerdo, nós observamos um esquema cuja solução aí dentro desse becker é água e açúcar, né? Então, é uma solução de água e açúcar. Então, veja bem, a lâmpada se mantém apagada no circuito formado, provando que a solução de água e açúcar não permite a passagem de corrente elétrica, ou seja, aqui temos uma solução não eletrolítica e a lâmpada não acende. Já no desenho da direita, nós temos dentro do becker a solução de água e sal comum. Nesse caso, a lâmpada presente nesse circuito acende, provando que a solução de água e sal permite a passagem da corrente elétrica, ou seja, aqui temos uma solução eletrolítica. Arrhenius explicou essa observação do seguinte modo: o açúcar e outros não eletrólitos, quando dissolvidos na água, subdividem-se em moléculas que são eletricamente neutras e, portanto, insensíveis ao campo elétrico. Sendo assim, a corrente elétrica não pode fluir na solução. O sal e demais eletrólitos, quando dissolvido na água, subdividem-se em partículas carregadas eletricamente e denominadas íons. Os íons positivos, ou cátions, caminham em direção ao polo negativo, e os íons negativos, ou ânions, caminham em direção ao polo positivo. Desse modo, a corrente elétrica pode fluir na solução e, como o circuito elétrico não fica interrompido, a lâmpada se acende. Agora, vejamos a diferença entre os conceitos de dissociação e ionização. Outro fato importante é que os não eletrólitos são sempre substâncias moleculares, como é o caso do açúcar. Os eletrólitos, no entanto, podem ser substâncias moleculares ou iônicas. De fato, o sal comum já é formado por íons Na+,
o sódio e o Cl-, o cloreto, no seu estado natural, que é o estado sólido. A água da solução apenas provoca a separação dos íons já existentes. Então, veja essa reação que está representada quando a água entra em contato com o cloreto de sódio, o Na+Cl-, e ocorre a separação ou dissociação iônica ou dissociação eletrolítica. Então, na figura da esquerda, nós temos no estado sólido os íons Na+ e Cl- estão presos no retículo cristalino, estão unidos. Quando a água entra em contato com esse sal, o que acontece? Em solução, na água, os íons Na+ e Cl- estão soltos e podem se movimentar, transportando corrente elétrica. Então, este é o processo de dissociação iônica que forma uma solução eletrolítica, capaz de fazer com que uma lâmpada acenda, já que o circuito elétrico não é interrompido. Analisemos agora o caso do ácido clorídrico. Em seu estado natural, que é o gasoso, é formado por moléculas HCl. Ao ser dissolvido em água, a própria água quebra as moléculas de HCl e provoca a formação dos íons H+ e Cl-. Então, observe a reação e veja como é que fica. Essa formação de íons chama-se ionização. A extensão da ionização depende da substância considerada. De fato, podemos verificar em certas condições experimentais que de cada 100 moléculas de HCl, ou ácido clorídrico, que colocamos em água, 92 se ionizam em H+ e Cl-. Por outro lado, em condições idênticas, de cada 100 moléculas de HF, ou ácido fluorídrico, dissolvidas em água, apenas 8 se ionizam em H+ e F-. Sobre isso, precisamos entender o conceito de grau de ionização. O grau de ionização ele é usado para medir, em maior ou menor extensão, uma ionização. Então, representado pela letra alfa e obedecendo essa razão, cujo denominador envolve o número de moléculas ionizadas e o denominador envolve o número de moléculas dissolvidas, observe que para o ácido clorídrico, HCl, o grau de ionização é 0,92 ou 92%. Já no caso do HF, ou do ácido fluorídrico, o grau de ionização é 0,08 ou 8%. Então, o grau de ionização varia entre 0 e 1, ou 0 e 100%. Quando alfa, ou grau de ionização, ou grau de dissociação iônica, quando alfa tem valor próximo a zero, significa que a substância está pouco ionizada, sendo chamada de eletrólito fraco. E quando o grau de ionização aproxima-se de 1, a substância está bastante ionizada, sendo chamada de eletrólito forte. Uma observação que eu gostaria de chamar a atenção antes de encerrarmos este vídeo é sobre as substâncias iônicas, como, por exemplo, o cloreto de sódio, o NaCl, conduzirem corrente elétrica tanto em solução como quando fundidas, pois a água ou a fusão apenas separam e libertam os íons já existentes. Já as substâncias moleculares, por sua vez, podem ser ionizáveis, como o HCl, o ácido clorídrico, ou não, como o açúcar. Já aí, no entanto, as primeiras somente se ionizam com o auxílio de água, no caso o HCl, ou de outro solvente ionizante, que venha a quebrar as suas moléculas. Para encerrar esta aula, faça essa revisão, responda em seu caderno essas questões e até a próxima aula.